Ok, então vamos lá. Estamos começando hoje o primeiro estudo no livro de Atos. Por que que é interessante a gente começar aqui? Porque quem escreveu foi o mesmo, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né? Atos aqui é atitudes, viu, gente? Não é nome, não. Virou nome depois, né? Que até os três mosqueteiros, um chama Atos, né? Então tem gente que tem mania de colocar nome de Atos nos filhos, porque acha bonito, mas a palavra Atos aqui é as atitudes deles. O que é que os apóstolos fizeram depois que Jesus ressuscitou? Então, essa mania de botar nome bíblico, minha mãe sempre era muito divertida e ela dizia assim: põe tudo que está na Bíblia, põe nos filhos, né? Então, põe Satanás, pode pôr qualquer coisa, samaritana, qualquer coisa. Tá na Bíblia também está falando de diabo, tudo, né? Então, era bem ela sempre fazia piada disso. Mas então, o que nós vamos ver? A primeira pergunta que nós temos aqui é para quem foi escrito, né? Para quem e o que foi escrito nesse livro. Então, o capítulo 1, é o que nós vamos estudar hoje, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, ele está escrevendo para Teófilo, tá? Então, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às nuvens. Então, aqui o que ele está falando? Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, né, que ele escreveu. Então, ele está falando, Teófilo, eu já escrevi um livro e agora estou escrevendo para você, certo? Então, e ele põe, né, que depois que ele foi levado às alturas, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, tá? Então, aqui ele está fazendo, tipo, uma prévia para o Teófilo saber o que é que estava escrito, certo? E é interessante porque Lucas vai contar aqui no Evangelho, no livro de Atos, ele vai contar o ministério de Paulo, como começou. Então é interessante você ver que nós vamos ver que a partir daqui que o evangelho e o mandato não é só para judeu, não é só, foi estendido a qualquer pessoa, tá? Então, se você for olhar lá na carta de Paulo aos Romanos, você vê que ele explica isso detalhadamente, que o evangelho é para todas as pessoas, inclusive para aqueles que não eram judeus, né? Então, vamos lá. Aí a pergunta seguinte diz o seguinte, pergunta 2, né? Quais foram as diretrizes para os apóstolos? Então, na segunda pergunta, o que ele vai falar? Ele diz o seguinte: e comendo com eles, falando de Jesus, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, ele está contando o que é que vai vir, o que Jesus falou antes de subir, né? Então, os apóstolos, eles estavam assim, e agora, né? Nós vimos no final, na aula passada, no final do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que eles estavam, Jesus ressuscitou, apareceu para eles ficaram olhando para o céu e quando Jesus subiu, tá? E aqui o Lucas está contando, assim, meio que resumido o final, mas ele se detém aqui nas atitudes, nas palavras de Jesus, né? Então, aí ele continua no versículo 7, né? Então, os que estavam reunidos, que é a pergunta 3, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus escreve isso aqui. Você vê que no último capítulo de Mateus, ele menciona essas mesmas palavras que Jesus disse, tá? Então, o que acontece? O que o povo estava querendo saber? Que os anjos apareceram, né? Eles ficaram olhando lá para cima e os anjos apareceram e falaram: o que vocês estão olhando aqui? Né? Ele já ressuscitou. Então, eles começaram a lembrar as últimas palavras de Jesus. Então,
eles queriam saber quando que isso ia acontecer, quando que ele ia voltar, porque na cabeça deles era naquele momento. E nós já estamos em 2024 e Jesus ainda não veio. Então, o que, que é? Mentiu? Não. E o que, que ele disse? Que ele não sabia, que a gente não ia conseguir saber. Nós vemos lá nos outros livros, né, nos outros evangelhos, quando Jesus fala que nem ele mesmo sabia, quando ele estava aqui na terra, ele sabia qual seria o final dos tempos, mas ia haver indícios, ia haver coisas para você poder saber. Então, você vê que ele fala, né? Nós não sabemos, mas quando você sabe que é verão ou inverno, você pode prever se vai ter chuva, se vai ter tal árvore vai dar flor, não sei o quê. Pelo andamento das coisas, você vai saber. E ele está dizendo a mesma coisa da vinda dele. Então, eles ficaram lá esperando, achando que ia ser qualquer hora, né? Mas aí o que, que Jesus fala, né? Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aí, o que eu tenho que mencionar aqui? Nunca Jesus e o Espírito Santo estiveram juntos na terra. Certo? Nunca. Então, Jesus teve que ressuscitar e subir aos céus para que o Espírito Santo descesse. Por quê? Não sei. Vai lá e pergunta para Deus, tá? Por que que não podia, que não era adequado. E aí, Jesus está falando que o Espírito Santo ia descer e ficar conosco para todo sempre. E hoje nós sabemos, nós vemos a ação do Espírito Santo no meio de nós. E Jesus foi às alturas primeiro. Então, quando ele subiu, aí ele falou: não muito longe desses dias vai acontecer que o Espírito Santo vai ser. O Espírito Santo vai ser. Vai descer sobre vós. E mesmo assim não tinha a data, certo? Então, eu só vou pedir para a Helena desligar o microfone, tá? E aí, então vamos lá. E aí ele pegou e disse, sereis minhas testemunhas, ok. Aí a pergunta 4 é muito interessante, porque agora que nós vamos entrar no âmago da situação, tá? A pergunta é o seguinte: qual foi o fato sobrenatural? Ditos essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E aí vem, né? Então, qual foi o fato sobrenatural? Foi que Jesus subiu aos céus. Só que aí, olha só o que acontece depois. E o que eles viram? Que é a pergunta 5. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir, tá? Então, vamos esclarecer uma coisa aqui que tem a ver, mas não é exatamente isso. O que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou. Ele não era um espírito, tanto que ele fala para Tomé: olha minhas mãos, né? E ele foi comer, porque espírito não come. Então, muita gente diz que quando Jesus, o que aconteceu? Jesus foi, não, porque foi o espírito dele que apareceu, porque não era corpo. Não, era corpo. E por que que Jesus, o corpo dele subiu aos céus? Para garantir a entrada, Jesus, homem, estava lá e para garantir a entrada de nós, que somos humanos lá. Então, é por isso que Jesus ressuscitou e o corpo era o corpo, porque tinha cicatrizes e ele comia. Então, era um corpo humano e foi esse corpo que foi levado aos céus, tá? Então, para quê? Para abrir o caminho para todos nós. Uma pergunta que sempre fica, que é assim: onde estão aqueles que morreram antes de Jesus? Então, vamos lá. Se Jesus é o único caminho entre Deus e os homens, certo? Quem viveu antes de Jesus não pode estar ao céu, concorda? Porque se Jesus é o único caminho. Então, nós vamos ver lá no estudo de Apocalipse. Até vou deixar o texto aqui sublinhado para você ter curiosidade lá e procurar bem. Por quê? O que acontece? Quando ele subiu, abriu o contato.
Pois é, até lá não poderia. Então, onde estão? São esses que a Bíblia diz que vão ressuscitar, que estão dormindo. Jesus fala mesmo dos últimos tempos, aqueles que estão dormindo. Quem estão dormindo? Os apóstolos, os profetas do Velho Testamento, porque eles não podem ter acesso ao céu sem ser por Jesus, e Jesus não tinha nascido ainda. Então, por isso que fala que na vinda, primeiro, os mortos ressuscitarão. São quem? São aqueles que morreram antes de Jesus. Ai, mas o ladrão da cruz, ainda hoje estarás no paraíso comigo, porque através de Jesus. E aí, nós não vamos confundir que o céu é simplesmente lá em cima, eu acredito que é um universo meio paralelo, e que há estágios. Então, uma coisa é o lugar onde vai ser o paraíso, e nós só vamos ter acesso à Nova Jerusalém depois que Jesus voltar. Então, vai ter o julgamento, tá lá no Apocalipse, tá? Vai estudar lá no Apocalipse essa parte. Então, eu só quero deixar frisado isso, que Jesus subiu aos céus com o corpo dele, tá? Para que possa abrir ter uma parte humana lá, que é onde nós vamos todos, entenderam? Então, é por isso que Jesus, ele ressuscitou em corpo. E aqui na pergunta 5 diz o seguinte, e o que eles viram? Ah, não, já lemos isso aí, né? Que viram Jesus subir. Agora, a pergunta 6 é muito interessante. Quem é e para onde eles foram? Aí, olha o que aconteceu depois que Jesus subiu, os anjos voltaram e falaram para eles, vão para sua casa, vão para Jerusalém, não sei o que vocês estão olhando para o céu? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista aquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Nós já estudamos o que a jornada de um sábado é, em média, 1 quilômetro, que era o que podia andar no sábado, tá? Então, toda vez que falar uma jornada de um sábado é mais ou menos 1 quilômetro, que é a distância que o judeu pode andar no sábado, tá? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Veja bem, não é o Iscariotes, porque o Iscariotes se matou, tá? Esse aqui é outro Judas. Acho que eles tinham falta de imaginação, sabe? Porque, por exemplo, José de Arimateia, porque ele era de Arimateia. Então, os nomes eram muito comuns e repetitivos, então tinha que se definir exatamente com aonde nasceu ou filho de quem era. Então, o que acontece? A palavra bar, aí quer dizer filho. Então, vem dizer Bartolomeu, quer dizer, o Tomé é filho de Ptolomeu, que nome estranho, né? Mas então você vê, Bar Jonas é o quê? O Bar, que ele é o filho de Jonas, tá? Então toda esse prefixo que tem na palavra quer dizer que é filho, para poder diferenciar os nomes, porque todo mundo tinha mais ou menos o mesmo nome parecido, tá? Então, o que aconteceu? Eles se juntaram lá, foram para o mundo e foram no lugar onde era o cenáculo, eles estavam todos reunidos lá, vendo Jesus subir, e agora o que nós vamos fazer? E aí, a pergunta 7 diz: qual a situação? O que Pedro resolveu levantar ali? Vamos lá. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Bom, então o que acontece aqui? Abriu uma vaga, vamos dizer que abriu uma vaga entre os apóstolos, então precisava colocar mais um. Então Pedro se levantou, que Pedro era aquele intenso, né? Então Pedro se levantou e falou: bom, então vamos botar a ordem aqui. Então o que acontece? Nós vamos ter que levantar outro para ocupar o lugar de Judas. E agora a pergunta que vai botar minhocas nas suas cabeças, porque diz o seguinte: qual a forma que Judas suicidou-se? Então vamos lá. Todo mundo sabe que Mateus diz que Judas se enforcou, certo? Só Judas e Lucas, só Mateus e Lucas
que descrevem essa parte. Como foi que Judas se matou? Porém, cada um conta uma história. Então, vamos analisar tudo, que agora, como diz a minha amiga Sayonara, faz assim, na cabeça, você vai entender um montão de coisa agora. O que que acontece? Ora, vamos ver lá o que está escrito em Atos. Ora, esse homem adquiriu um campo pelo preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Lucas explica aqui, em Atos, ele fala que o que aconteceu com Judas? Ele caiu, precipitando-se, quer dizer, ele caiu, rompeu-se pelo meio e as suas entranhas se derramaram. Agora nós vamos ver o que Mateus fala. Mateus diz o seguinte: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando essas moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Os dois mencionam o mesmo campo de sangue. Então, Mateus diz que Judas foi se enforcar. Lucas diz que ele caiu e estourou. E eu fui buscar, gente. Vocês sabem que eu vou buscar. Vi muitas opiniões de teólogos, e aí todas eram mais ou menos coerentes e explicam o seguinte. Vamos ver. Na verdade, Mateus está certo, porque Judas foi comprar um terreno e foi se enforcar. Né, foi se enforcar num terreno e os sacerdotes pegaram as 30 moedas de prata e compraram aquele terreno e foi chamado Campo de Sangue, que era para sepultar forasteiros, tá? Ok. O que acontece? Por que Lucas escreve isso no livro de Atos? Ele escreve de uma maneira diferente. Então, vamos colocar na cronologia. Judas foi, se enforcou e ficou lá pendurado. Tinha uma lei que o judeu não pode tocar em morto. Nós vamos ver isso lá nos primórdios, lá nós vamos ver lá isso com Sansão, que não podia tocar em morto porque você era imundo. Então, o Judas ficou pendurado lá. Até que o seu corpo inchou e ele caiu, estourando o corpo ao meio e saiu as suas entranhas. Você sabe que quando o corpo humano está em decomposição, né? Então, se crê que foi isso que aconteceu. Um está falando do que aconteceu de se enforcar, e Lucas, que é médico, ele explicou exatamente como foi a segunda parte, tá? Então, o que acontece? Ele deve ter ficado pendurado lá, ninguém podia pôr a mão nele, ninguém queria se contaminar, e ele ficou pendurado até que o corpo começou a apodrecer, inchou, caiu no chão e se arrebentou e as entranhas se derramaram. As entranhas são os órgãos internos, tá? Então, há contradição? Não. Não há contradição. Então, é só momentos diferentes, descrito por pessoas diferentes, tá? Mateus fala como ele morreu, como ele se enforcou, e Lucas, que era médico, ele vai explicar o que aconteceu logo em seguida. E por isso que eles fizeram um cemitério para estrangeiro, porque era imundo, não era judeu. Quem se enterrasse ali era tipo a escória, tá? Então é isso aí, vamos ficar bem lembrando. Ó, já temos duas coisas interessantes nesse estudo de hoje. Primeiro, por que Jesus subiu aos céus com o corpo dele, com a mão furada, tudo bonitinho, que era para abrir espaço para que nós, o ser humano, pudesse entrar. E depois, como foi que Judas morreu, tá? E aí vem a pergunta 9, que diz o seguinte: quais os critérios usados por Pedro para escolher o sucessor de Judas? Então, o que eles fizeram? Olha que interessante. Quais os critérios? Versículo de 18 a 21 e 22 diz o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, qual era os pré-requisitos?
ter andado com Jesus desde o começo e estivesse junto na hora da ressurreição. Aí já diminuiu metade das pessoas, né? Porque não eram todos que preenchiam esses dois requisitos, certo? E aí, depois, na pergunta 10, então ele tinha que ter acompanhado Jesus desde o começo do ministério, que foi quando João Batista batizava, e tinha que estar junto também no momento da ressurreição, tá? Então, esses eram os dois critérios. E eles encontraram dois candidatos. E quem eram os dois candidatos e como foi feita a escolha? Então, propuseram dois. José, chamado Barsabás, cognominado de Justo, então José o Justo, e Matias. Eram os dois que eles acharam que preenchiam esses requisitos. Então, orando, olha que legal, quantas vezes a gente escolhe as pessoas pela cara, pelo currículo. E eles pegaram, eles iam deitar sorte, né, para saber. E eles oraram antes, confiando que Deus ia intervir de uma maneira para indicar quem realmente era digno de ser ocupar a vaga aberta por Judas. Então diz, e ele orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, tá? Então, o que eles fizeram? Oraram antes. E hoje a pergunta, eu gosto de dar aquelas perguntas para ficar assim cutucando na cabeça, né? Mas nós aprendemos duas coisas interessantes aqui. Mas a pergunta é o quê? Você tem orado para tomar alguma decisão na sua vida? Ou a gente vai por escolha porque acha que é legal? Gente, aqui eles precisavam colocar alguém no lugar que de uma pessoa que foi, não podemos chamar de idônea, né? Abriu uma vaga, que eu sempre falo. Mas eles foram e oraram antes. Então eu pergunto, você no dia a dia, gente, nós fazemos escolhas desde o amanhecer. Quando você abre o olho, você decide se vai levantar ou se vai ficar um pouquinho mais na cama. Aí você decide se você vai levantar e colocar um chinelo ou se você vai levantar descalço. Sabe? Nós fazemos escolhas o dia inteiro. E até escolhas banais, que aparentemente a gente acha que é banal, tem que ter uma direção. Então, qual critério você está usando para escolher as decisões que você vai tomar? Então, de repente, pode ser se você vai tomar café da manhã ou não, como se você vai se casar, que nome você vai colocar no seu filho, que presente você vai dar para o seu filho, sabe? Essas coisas. Seria tão interessante que nós, entre todas as decisões a tomar, nos colocássemos em oração e realmente abrindo nosso coração para ouvir a resposta de Deus antes de tomar uma decisão. E é muito comum, eu vejo, gente, pessoas assim realmente consagradas e que na hora de pedir uma coisa, fala que Deus não respondeu, só porque não fez o que ela quer. Gente, às vezes Deus tem 3 respostas para te dar. Vamos lá. Sim, não e espere. E nós só aceitamos a resposta sim. Minha mãe conta que quando eu era criança, ela estava fazendo as coisas e eu ficava, mãe, pode fazer tal coisa? Não. Hein? Não, Kátia. Hein? Tipo, ir brincar lá fora, alguma coisa assim. E ela sempre dizia, você não aceitava outra resposta que não fosse o sim. Porque qualquer outra resposta, eu falava, hein, mãe? Hein? Hein? Então, é isso aí. Será que a gente fica falando em para Deus, para ele responder sim? Às vezes, por amor a você, ele responde não, porque você não conhece. E às vezes, por amor a você, ele fala: não é o momento. Não é agora. E a gente é tão cabeçudo que a gente só aceita a resposta sim. Tem um fato que as meninas que caminham comigo já conhecem essa história. Eu vou contar para vocês da minha filha. Minha filha era pequenininha e eu entrei na cozinha e ela estava com uma tesoura. E eu fui e tirei a tesoura da mão dela. Gente, ela pega, começa a falar coisas que não era de acordo com a idade dela.
você não me ama, porque eu quero a tesoura e você roubou a tesoura de mim. Eu quero a tesoura, então você não me ama. Aí parece que porque Deus fala comigo, ele bota uns pendrive assim na minha cabeça e faz um download rápido. E Deus falou comigo assim: você é igual, você só aceita a resposta positiva. Você não está dando a faca para sua filha porque você sabe que ela vai se cortar a tesoura. Quantas vezes nós estamos pedindo tesouras para Deus, que vai nos ferir, que Deus, por amor que Ele tem por nós, Ele não vai nos dar. E aí a gente fica, Deus não me escutou. Ai, Deus não me ouviu, Deus não me ouviu. Você só quer saber a resposta sim. E às vezes Deus está falando para você, não, ou espere. Se até esses homens que caminharam com Jesus os 3 anos, participaram de tudo, Jesus ressuscitou, eles estavam lá, Jesus subiu aos céus, eles estavam lá, então eles tinham um conhecimento dos critérios que deveria ser usado para fazer essa escolha, eles lançaram sorte, mas eles oraram antes. Então, o que eu tenho para mim e para você hoje, todas as situações da sua vida, ore antes. Ore antes, esteja com o coração aberto para ouvir qualquer uma das 3 respostas. Louvado seja Deus pelas respostas. Deus não se esquece de você em momento algum. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem que estar com o ouvido afinado com o Espírito Santo para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes nós deixamos tantas vozes do mundo falar na nossa cabeça que nós não escutamos a voz do Espírito Santo, nós ouvimos os barulhos desse mundo. Então, eu tenho certeza que não só eu, mas você, essa semana, você tem perguntas para fazer para o Senhor. Você tem decisões para tomar, decisões importantes. E se você tem uma decisão muito importante que você não sabe realmente, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz, o que ele tem para falar com você hoje. O Espírito Santo está na terra para nos confortar, para nos ensinar, para nos acompanhar. Então, às vezes você ouve assim, minha consciência pesou. Gente, não existe consciência. Consciência é o Espírito Santo te falando, você pisou na bola. E às vezes precisa ter coragem para assumir isso, confessar, que o primeiro passo para você perdoar, receber o perdão é confessar. Então, confessar o que você fez, pedir perdão para Deus e direcionar todas as suas atitudes de acordo com a resposta do Senhor. Então, vamos desenvolver esse hábito de orar antes das pequenas coisas, porque quando chegar uma coisa grande, você já está acostumado a orar, entregar a pergunta para o Senhor e saber que Ele vai responder no momento oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que realmente você possa ter tido um cutucão, um ânimo, um empurrão para realmente colocar Deus na frente de todas as suas perguntas no dia de hoje, tá? Um beijo grande para vocês e a gente se vê a semana que vem. Bye! Aí, ó, que bonitinho, né? Bye!